Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Desvendando a Engenharia Estrutural. E essa temporada nós estamos falando de pilares, né? E especificamente nesse episódio vamos falar de SBUTs. Mas antes de começar, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês pela inscrição no canal. Estamos com mais de 250 inscritos, bastante visualizações, isso é muito legal. E eu peço para vocês já de antemão, sempre que puderem, compartilhe o link, né, para que a gente consiga atingir mais pessoas, mais profissionais, que é o intuito desse podcast, né, disseminar um pouquinho mais sobre a engenharia estrutural, de forma rápida, né, coesa, mas com bastante conceito e bastante aplicação prática também, tá bom? Bom, antes, pessoal, da gente começar a falar das BOTs, eu gostaria de fazer uma recapitulação do que foi dito até agora, só para a gente, né, sintonizar dentro desse assunto, tá certo? Bom, vamos lá. O primeiro tópico que eu comentei com vocês sobre pilares foi a principal diferença, né, entre pilares e vigas, né? São dois elementos do ponto de vista geométrico, são elementos lineares, né? Ou seja, onde uma dimensão ela é muito maior do que as dimensões da seção transversal, que tem a mesma ordem de grandeza, essa relação é em torno de 6 a 10 vezes, né? E a gente falou o seguinte, olha, qual a diferença principal de vigas e pilares? Primeiro, vigas eu tenho, em geral, cargas aplicadas perpendicular ao eixo. O que isso gera? Isso gera esforços, momentos fletores e esforços cortantes, né? E quando eu tenho uma viga compondo, por exemplo, um pórtico do edifício, essa viga também será submetida à força normal. Então, eu passo a ter tensões normais na viga, nesse elemento, que eu estou chamando de viga, oriunda tanto do momento fletor quanto da força normal. Mas o que caracteriza a viga, então? Viga é caracterizada quando a tensão normal oriunda do momento fletor prepondera em relação à tensão normal oriunda da força normal. Já no pilar, eu tenho carga geralmente aplicada em suas extremidades, né? Sejam essas cargas tanto força normal quanto momento fletor, um ou dois momentos fletor atuando simultaneamente, e esses esforços geram também, né, tensões normais. Então, qual a diferença da viga? É que no pilar, a tensão normal oriunda da força normal, ela prepondera em relação às tensões normais oriunda de um ou dois momentos fletores. Então, essa é a principal diferença de pilar para viga. Quando eu tenho uma tensão normal oriunda da força normal maior, eu tenho pilar. Quando eu tenho uma tensão normal oriunda do momento fletor maior, eu tenho aí uma viga, tá? Então, no caso nosso aqui, trabalhando com pilares, eu vou ter sempre uma tensão normal oriunda da força normal preponderante em relação à tensão normal oriunda dos momentos fletores, ok? Bom, o segundo item que nós falamos foi sobre a geometria da seção transversal. Aí eu tenho seção retangular, seção circular, seção quadrada, ou até seções compostas por outros retângulos, né, formando L ou cantoneira, formando uma seção T, né, formando uma seção U, por exemplo, quando se aplica essa seção numa caixa de escada ou na caixa de elevador, ou até uma seção, né, uma seção H, quando eu tenho, por exemplo, mais que dois elevadores, né? Voltado para um lado uma face do prédio e voltado para outra face do prédio. Aí eu acabo usando uma seção H, mas eu já estou falando também de prédios, né? Múltiplos andares, prédios bastante elevados, né? Mas, enfim, pode ser usado também essa seção transversal, tá joia? Outro ponto importante são as vinculações dos pilares, né? Geralmente, os tramos dos pilares que estão ligados à fundação, ou seja, o primeiro andar, a gente considera na fundação engastado, em geral, isso não é obrigatório, mas é o que é mais utilizado, né? Principalmente para edifícios altos, porque isso ajuda a combater a deslocabilidade da torre, né? E geralmente nos tramos internos, ou seja, a partir do segundo andar em diante, a gente, em geral, considera as vinculações, as extremidades desse tramo como articulado, tá certo? Então, essas são as vinculações básicas utilizadas nos tramos dos pilares. Quanto à posição em planta do pilar, o que foi dito? Foi dito que ele pode ser centrado ou intermediário, né? Lateral ou de extremidade de canto. Isso geralmente é geométrico, tá? A gente olhou, veio que os pilares estão na periferia do prédio, nós vamos dizer, se for de canto é porque está do canto, né? E se for lateral é porque está no perímetro desse prédio. O centrado é aqueles que estão internamente. Mas, na verdade, não é bem isso, né? Isso depende muito mais, para ele ser centrado intermediário, né, ou intermediário, lateral e de canto, ele depende, na verdade,
dos esforços que atuam nele, né? Nós falamos, pilar centrado, a gente desconsidera os momentos de primeira ordem, né? Então, só admite a carga centrada. Então, a gente admite que os momentos que passam pelo pilar são equilibrados pelas próprias vigas que têm continuidade, né? Os pilares laterais de extremidade é quando eu tenho a força normal chegando e apenas uma viga chegando nesse pilar. Então, pode transmitir apenas um momento pelo pilar. Então, eu defino esse pilar como pilar lateral ou de extremidade. E o pilar de canto é aquele onde chegam duas ou mais vigas, transmitido aí 2 ou mais momentos letores para esse pilar, né? Então, aí eu digo que ele é um pilar de canto. Ok, pessoal? E as solicitações, né? Quando eu tenho um momento atuando concomitante à força normal, eu digo que esse pilar está sendo submetido à flexão composta normal. Enquanto o pilar que tem mais de um momento, eu digo que está submetido junto com a força normal, obviamente, eu tenho um pilar submetido à flexão composta oblíqua. Então, tudo isso que nós comentamos agora, nós já tínhamos falado em outros episódios, tá? E agora, o item principal, o tópico principal deste episódio, pessoal, é sobre a esbeltez. Então, isso é um parâmetro extremamente relevante para a avaliação desse meu pilar, tá? E essa classificação quanto à esbeltez, eu defino didaticamente como sendo um pilar curto, medianamente esbelto, esbelto ou muito esbelto. E aí alguns parâmetros vão ajudar a definir aonde que eu vou cair dentro dessa definição, ok? E para isso, pessoal, para a gente poder começar a falar sobre esbeltez, eu preciso definir um índice, um parâmetro, melhor dizendo, chamado índice de esbeltez, que geralmente é representado pela letra lambda, ok? Letra grega lambda. Bem, esse parâmetro depende da geometria da peça também, além do tipo de vinculação desse tramo. Veja lá, nesse slide vocês podem ver as formas que eu busquei lá da mecânica dos sólidos, que traz para a gente que o índice de esbeltez nada mais é do que um comprimento de flambagem dado pela letra L, dividido pelo raio de giração, que, por sua vez, é definido com base nos parâmetros da seção transversal, ou seja, a relação quociente do momento de inércia dividido pela área da seção transversal. Com esses dois parâmetros, portanto, eu calculo o índice de esbeltez. E o que esse índice de esbeltez me traz de conceito, pessoal? Ele diz o seguinte, olha, quanto maior o lambda, maior a susceptibilidade da peça perder estabilidade, ou seja, da peça se curvar, né? Vamos imaginar um exemplo bem prático, pega uma régua, né? A gente apoia a régua na parte de baixo da régua, por exemplo, e aplica uma carga na extremidade superior da régua, né? O que acontece? Ela dá de um eixo inicialmente reto, ela passa a ter um eixo curvo. Este é o efeito da flambagem no pilar, tá certo? Né? Então, eu preciso analisar o comprimento dessa peça, né, que é dado pelo L. Esse L também ele tem uma influência das vinculações nas suas extremidades, ou seja, se eu tiver duas extremidades articuladas, eu vou considerar que o L da minha fórmula é o L real da minha peça. Em contrapartida, se eu tiver, por exemplo, um tramo lá, o primeiro tramo do meu pilar do meu edifício, que ele está engastado na fundação e articulado na extremidade superior, eu vou adotar esse L, né, de flambagem como em torno de 70% do L real. Isso significa o quê? O que conceitualmente está me dizendo? Que a possibilidade de flambagem da minha peça não ocorre no 100% do seu comprimento, mas sim em 70% desse comprimento. E vale lembrar que essa flambagem, se ocorrer, ou seja, essa parte curva, o mais crítico é no terço médio da peça, tá bom? Então, na verdade, pessoal, quando eu estou falando de flambagem, eu preciso inicialmente calcular esses esbeltez para dizer, olha, minha peça é mais ou menos susceptível a essa perda de estabilidade. Então, flambagem nada mais é do que a perda de estabilidade, ou seja, o meu eixo inicialmente reto passa a se tornar um eixo curvo, quando se aplica uma carga normal na sua extremidade. Então, essa carga normal pode ser aplicada no centro de gravidade da peça ou fora dele, tá certo? Se tiver uma força normal fora do centro de gravidade, significa que essa força normal, né, que esse efeito na minha peça está acompanhado, além da força normal, eu tenho aí um ou dois momentos vetores atuando juntamente, tá bom? Então, isso é o índice de esbeltez. E a norma, nesse segundo slide, também aborda esse conceito de índice de esbeltez no item 15.8.2 e também no 15.6, tá certo? Mas o que eu comentei no slide anterior vale também para esse slide, tá certo? Então, em resumo,
O que eu preciso saber para definir esse isbiotese? O comprimento real da peça, o tipo de vinculação que eu vou considerar das suas extremidades. Em geral, num edifício, ele é engastado na extremidade inferior e articulado na extremidade superior, quando eu tenho o primeiro tramo do meu prédio, né? Ou seja, está lá o pilar ligado à fundação, e nos demais tramos dos andares superiores, eu sempre vou adotar, por segurança, articulado nas duas extremidades, ok? E aí, o raio de giração nada mais é uma relação entre o momento de inércia da peça e a área. Só para relembrar, pessoal, o momento de inércia nada mais é do que a média, do ponto de vista prático, a maior ou menor capacidade de rotação dessa seção transversal ao redor do seu eixo principal de inércia, tá? Para a seção retangular, por exemplo, os eixos principais de inércia são os mesmos eixos que gera a dissimetria da peça, ok? Então é isso, pessoal. Do ponto de vista geométrico, eu preciso definir esse lambda e a partir daí, então, eu consigo definir a isbiotese do meu pilar, o que nós podemos ver nesse slide que está aparecendo para vocês. Então, veja, olha, como eu já disse, didaticamente eles podem ser classificados como curto, medianamente esbelto, esbelto e muito esbelto. Mas antes disso, vamos só entender, né, o que está escrito na definição desse slide, né, o que é o efeito da flambagem. Veja só, a flambagem, que é a palavra muito usada lá na mecânica sólidos, né, nas matérias iniciais do engenharia civil, né, a gente usa agora aqui dentro do concreto armado um nome mais bonito, ou seja, né, um nome mais correto, inclusive, efeito local de segunda ordem. O que seria isso, um efeito local de segunda ordem? Vamos tentar traduzir isso para vocês. Efeito local porque esta peristabilidade ocorre no trecho médio da peça, tá? Então, você aplica esforços normais e momentos fletores na extremidade, esses efeitos faz essa peça ficar curva. E o fato de ficar curvo significa que vai aparecer um deslocamento horizontal, ou seja, um deslocamento perpendicular ao eixo da peça no terço médio, tá certo? Então, por isso que é um efeito local. E por que a gente fala que é de segunda ordem? Porque ele acontece no segundo momento. No primeiro momento, você aplica uma carga na extremidade, essa peça deforma e esse efeito aparece numa segunda situação, ou seja, após a aplicação dos esforços na extremidade. Por isso que é chamado efeito local, porque é uma região específica, que é o terço médio da peça, e o segunda ordem, porque acontece no segundo momento, né? E aí também é mencionado o termo não linearidade geométrica. Por quê? Porque minha peça inicialmente era reta, era linear, né? Do ponto de vista geométrico era linear, e depois ela passa do ponto de vista geométrico uma peça curva, um eixo curvo. Por isso que a gente diz que a peça está num comportamento não linear geometricamente, tá certo? Então, assim fica aí para vocês entenderem a tradução desse texto, né? Efeito local de segunda ordem e não linearidade geométrica, tá bom? Bom, falando um pouco mais sobre a classificação dos pilares quanto às BTs, vamos inicialmente no próximo slide falar sobre a definição de pilar curto, quanto ele é curto do ponto de vista da isbiotese. Veja só, nesse slide vocês podem ver duas expressões. A primeira do slide, quando eu comparo o lambda com o lambda 1, dizendo que para ser curto o pilar tem que ter um lambda sempre menor ou igual ao lambda 1, o que é o lambda? O lambda é aquela definição que nós vimos no primeiro e no segundo slide, tá certo? E o lambda 1 é um parâmetro já tirado da norma de concreto, tá certo? Então, esse lambda 1 a norma diz o seguinte, gente, ó, ele tem que ser definido maior ou igual a um valor 35, que é um valor dimensional, e não superior a 90. Então, eu já percebo o seguinte nessa expressão, pessoal, sempre que eu tiver um lambda real da minha peça menor ou igual a 35, eu já sei que, independente do valor lambda 1, a minha peça já vai ter um comprimento de peça curta. Isso significa que ela nunca terá possibilidade de ter o efeito da flambagem, tá? Então, é como se você pegasse uma régua bem curtinha, com a mesma seção transversal, mas bem curtinha, vocês vão perceber que vocês podem aplicar a força que quiser, que ela não vai flambar. Ela vai esmagar, mas não vai flambar, tá certo? Então, isso seria um pilar curto, ok? Desde que o lambda da minha peça não ultrapasse o valor de 35. Mas caso o lambda real da minha peça ultrapasse o lambda 35, né? Mas não ultrapasse o lambda 1, ela continua sendo curta, ou seja, ela não está susceptível à flambagem. E esse lambda 1, por sua vez, depende de três parâmetros. Quais são eles? Primeiro, E1
E1, nós vamos ver isso no próximo episódio, é uma excentricidade de primeira ordem, desprezando a excentricidade acidental. Porque nós vamos ver lá a seguir que a excentricidade de primeira ordem é a soma da excentricidade inicial com a excentricidade acidental, ok? Mas, neste caso, nós vamos, para essa avaliação aqui, nós vamos desprezar a excentricidade acidental e vamos usar apenas a excentricidade de primeira ordem, que nada mais é do que a relação entre o momento fletor que vem da viga em relação ao esforço normal que atua na peça, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais isso no próximo episódio. Então, o E1 é, na verdade, o momento fletor dividido pela força normal. O H é a dimensão da peça perpendicular ao eixo que está susceptível à rotação, ok? Então, a gente vai olhar lá na peça, estou calculando verificando meu esbelteza, a minha flambagem em relação ao eixo, na direção do eixo X, por exemplo, então, é nessa direção que vai ser medido o meu H, tá certo? Porque se eu estou verificando a flambagem na direção do eixo X, é porque eu estou analisando a rotação em relação ao eixo Y, tá certo? Então, o H vai ser sempre medido na direção da possibilidade de flambagem. Nesse caso, esse meu exemplo, na direção X. E o ∝B, pessoal, nada mais é do que um parâmetro que depende da vinculação dos meus pilares, bem como do diagrama do momento fletor que atua nesse pilar. E a norma, pessoal, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas a norma traz para a gente lá 4 situações, tá? Em geral, esse ∝B varia de 0,4 ao valor 1. Então, vocês vão ver, vocês têm 4 situações da norma que permite você encaixar na sua situação real, na sua situação concreta, e a partir dessa situação, você consegue, então, definir o ∝B, tá certo? Feito isso, você faz essa conta, esse cálculo com base nessa expressão e define o seu valor lambda1. Então, para fechar esse assunto, quero dar uma hipótese para você. Imagine que o seu lambda real é 45. Então, já é maior que 35. Se é maior que 35, eu preciso analisar se ele é menor ou não que lambda1. E o seu lambda1, por exemplo, dá 60. Então, veja, se eu tenho um lambda real de 45 e um lambda1 de 60, 45 menor do que 60, então está definido que o meu pilar é um pilar curto, ou seja, ele não está susceptível à flambagem, ou seja, à permeabilidade lateral pelo efeito da força normal, ok? Por outro lado, se eu tenho o meu lambda1 igual a 60 e o meu lambda atuante igual a 65, eu tenho um lambda maior que lambda1, portanto, o meu pilar não é mais pilar curto, e sim, pode ser esbelto, né, medianamente esbelto ou muito esbelto. Nesse meu exemplo, nós vamos ver que 65 é menor que 90, então ele vai ser medianamente esbelto, que é o próximo caso, nós vamos ver a seguir, tá bom? Então, entendido, pessoal? Pilar com um lambda menor ou igual a 35 já é pilar curto. Se for menor ou igual a lambda1, também é pilar curto. E pilar curto não está susceptível à flambagem, ok? Andando um pouquinho mais no nosso assunto, eu defino aí no item B desse slide pilar medianamente esbelto, ou seja, se o meu lambda tiver entre lambda1 e 90, né, no meu exemplo, eu tinha dado lambda1 igual a 60. Se eu tenho o meu lambda entre maior do que 60 e menor ou igual a 90, eu vou tratar esse pilar como medianamente esbelto, ou seja, ele está susceptível à flambagem, e aí eu posso usar alguns métodos para calcular este momento de segunda ordem, ou seja, todo pilar susceptível à flambagem significa que ele vai ter um deslocamento horizontal no terço médio, e tendo esse deslocamento horizontal, eu passo a ter, então, lá na região central do meu pilar, uma excentricidade em relação ao ponto de aplicação da força normal. Esta excentricidade, dado nessa fase, nesse comportamento do pilar, vezes a força normal, então eu tenho um momento. E esse momento de segunda ordem, porque o pilar já está suscetível à flambagem, então esse momento calculado no terço médio do pilar é definido como momento de segunda ordem local. E ele pode ser calculado através desses dois métodos que vocês estão vendo aí, né? Método do pilar padrão com curvatura aproximada, a norma traz lá as expressões matemáticas para utilizar esse método, e também pode ser utilizado o método do pilar padrão com rigidez K aproximada, tá certo? E aí tem alguns critérios que a norma 618 traz para você utilizar esses métodos. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses métodos, tá?
no próximo episódio, tá? Então, fique só o que a gente tem que... O objetivo desse episódio é a gente identificar se o pilar é mediamente esbelto ou não. Sendo assim, eu vou saber em qual método eu posso usar para calcular esse momento de segunda ordem causado na região central do meu pilar, tá certo? Andando um pouquinho mais, né? O pilar esbelto já é um pilar um pouquinho mais crítico quando eu tenho lambda maior do que 90, mas não superior a 140, tá? Aí aparece um problema a mais na minha situação. Além de eu ter a possibilidade de flambagem, ou seja, minha peça já está um pouquinho curva, né? Com o tempo, ao longo do tempo, essa carga aplicada nesse pilar, com ou sem excentricidade, esse pilar com uma determinada curvatura, a norma diz o seguinte para a gente: se o pilar tiver com esse lambda maior do que 90 e menor que 140, essa excentricidade vai aumentar com o tempo devido ao efeito da fluência. O que é fluência? Conceitualmente, nada mais é do que um determinado deslocamento aumentando com a tensão constante na minha seção transversal. Ou seja, minha força normal não varia, mas o meu deslocamento no sentido horizontal, no terço médio, continua aumentando. Esse é o efeito da fluência. Então, eu tenho um deslocamento central, no eixo central da peça, no terço central da peça, um pouquinho maior do que aquele calculado para o lambda, somente para o lambda até 90, ok? Então, esse deslocamento horizontal é devido à fluência. Então, eu tenho uma peça mais crítica, e por ser mais crítica, a norma recomenda que utiliza um método um pouco mais refinado, que é o método pilar padrão, com curvatura real acoplada aos diagramas de momento normal e curvatura, tá certo? Nós vamos ver, como eu já disse, no próximo episódio. Então, essa é uma segunda situação. Pilar esbelto um pouquinho mais crítico, por quê? Porque tem o efeito da fluência somada ao efeito complementar àquele da flambagem, ou seja, do efeito local de segunda ordem. E para finalizar, pessoal, nós temos um pilar muito esbelto, que é o lambda maior que 140 e inferior ou igual a 200. Então, não admite-se aí, em condições normais, um pilar com lambda maior que 200. Depois eu vou falar que tem uma particularidade que até se aceita o pilar com lambda maior que 200, tá? Mas, em geral, a gente nem aborda esse caso. E nessa situação até 200, maior que 140 e até 200, né, é obrigatória a consideração da fluência, assim como no caso anterior, tá? Para pilar esbelto. Mas aqui eu preciso usar um método muito mais refinado, que é o método geral. E, em geral, alguns softwares não trazem, pessoal, essa condição, tá? Por exemplo, o software da AutoQI, né, o Eberic, ele utiliza o dimensionamento apenas para pilar com lambda até 140, tá certo? Porque o método geral é um método muito mais complexo e ele não traz no seu software, tem essa limitação. Não significa que o software seja ruim, é um software que não traz esse tipo de abordagem, tá bom? E nesse caso, eu preciso aumentar ainda um gama, né, sobre o esforço normal de projeto, que é para considerar o efeito desse índice de Biotex, tá certo? Como é mostrado nesta forma aí para vocês, ok? Então, resumindo, eu tenho um pilar curto com lambda até lambda 1, tá certo? Lembrando que até 35 automaticamente ele é curto, e se for maior que 35, compara-se com lambda 1. Para o pilar medianamente esbelto, eu tenho um lambda atuante maior que lambda 1 e menor do que 90. Para pilar esbelto, eu tenho um lambda entre 90 e 140. E para pilar muito esbelto, eu tenho um lambda de 140, maior que 140 até 200. E para fechar esse assunto, pessoal, nós temos os casos especiais para lambda maior que 200. A norma traz assim, ó, lá no seu item 15.8.1, uma situação. Só é permitido um pilar com lambda maior que 200 se a força normal atuante, o meu ND, ou seja, uma força normal já majorada, os seus coeficientes de majoração das ações, for menor ou igual a 10% da capacidade resistente do pilar, desconsiderando a armadura, ou seja, considerando apenas o FCK do concreto e a área da seção transversal do concreto. Por isso que a norma desse slide está assim para vocês, ó, o ND tem que ser menor ou igual a 0,10 da área do concreto, da área bruta do concreto, vezes a resistência de projeto do concreto, tá? Ou seja, 10% no máximo da resistência da seção transversal do concreto, desconsiderando a armadura. Então é isso, pessoal. O que eu gostaria de falar para vocês sobre definição de pilar com antes fica nesses conceitos. Vale sempre, né, uma leitura complementar da norma 118 e de outros livros e artigos aí relativo ao tema, tá certo? Pessoal, mais uma vez, quero agradecer a vocês pela participação no canal.
continue participando, mande sugestões, chegam bastante sugestões para mim aí relativo à melhoria dos slides, eu estou tentando adaptar para poder atender a todos, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a participação e até o próximo.